Professor lança livro e Instituto Federal do Pará transforma exemplar em braille. Confira. O livro foi criado pelo professor Silvanei Silva logo no começo da pandemia. A ideia inicial era apenas transformar em palavras os momentos que ele e a sociedade enfrentavam. Mas a criação ganhou novos ares e foi desta forma que o seu segundo livro foi escrito. O próprio título já é bem sugestivo. Inverno, ele fala muito de um momento de inverno da alma, né, do escritor. Eu acho que todo escritor ele tem essa necessidade de se expressar e a forma de expressar é através das palavras, né? E quando eu estava escrevendo, foi no momento do escritor, acho que num momento meio tenso, e a única maneira que eu encontrei de tornar isso mais leve foi escrevendo. Então daí veio tanto é que a temática dos poemas é tudo dentro dessa ideia, né? Da solidão, do distanciamento. Alguns poemas foram escritos ainda no início da pandemia, né, ano passado. Então tem toda essa temática aí envolvendo o livro Inverno. Para ele, o livro era apenas um desabafo, mas a editora gostou tanto do material que logo surgiu a ideia de lançar os primeiros exemplares. Ah, sim, eu realmente não tinha pretensão de publicá-lo, porque foi mais um desabafo, né, do escritor. O escritor tem essas necessidades. E aí eu mandei para uma editora, que foi a editora Folheando, que inclusive sou muito grato ao Douglas por ter me ajudado em todo o processo, que é o editor. E a editora achou a ideia bacana e começamos o processo aí de edição, capa, todo o processo da publicação de um livro. Após o lançamento, o professor participou de várias rodas de conversas e participou também de outros eventos online para falar de sua criação. Sim, sim. Já participei de alguns momentos de conversa, de bate-papo, onde eu estive falando sobre o livro, que a princípio não ia ser nem publicado, e de repente tomou essa proporção, né? De estar falando sobre o livro. Já fiz momentos de conversa com jovens, com algumas pessoas pelo Google Meet, até porque não poderia fazer presencial. E trazendo aí a temática do livro, debatendo alguns temas que estão bem pertinentes nesse momento aí na sociedade, né? O Instituto Federal do Pará, após ter acesso ao material, deu todo o apoio necessário e foi muito além das linhas impressas com tinta. Eles resolveram criar o mesmo conteúdo no formato braille. Entendi. Vamos lá. Bom, e agora a gente conversa com o professor Anderson Barbosa, que... 3, 2, 1, gravando. Bom, agora a gente conversa com o professor Anderson Barbosa, diretor aqui do IFPA Campus Tucuruí. E, professor, é uma ideia muito interessante, né? Diria até que genial, poder estar atendendo essas pessoas com essas necessidades especiais e que têm o mesmo direito de ter o conhecimento adquirido. E o Braille é uma forma assim, muito importante, muito interessante de levar esse conhecimento a elas. Sim, os institutos federais ele têm esse papel de dar oportunidades a todas as pessoas, né? No caso, as pessoas com necessidades específicas, nós temos um núcleo, né, que é o NAPNE, que proporciona isso aqui no campus Tucuruí, assim como em todos os IFs. E agradecemos a confiança do professor Silvanei, né, de nos solicitar apoio para publicar esse livro também em braille. E graças ao conhecimento, ao profissionalismo da nossa técnica em braille, a Edna, nós conseguimos, né, proporcionar isso também, essa oportunidade aos nossos alunos e assim como também à comunidade. A professora Edna Trindade foi a responsável por conseguir tornar possível a leitura do livro Inverno em Braille e, assim, levar o conhecimento aos portadores de deficiência visual. É um trabalho que requer um pouco de disciplina, né, para deixar ele formatado para impressão em Braille, que é um pouco diferente de você imprimir qualquer coisa em tinta. Mas é um trabalho gratificante, depois você saber que o aluno, a pessoa com deficiência visual vai ler, vai ter acesso a uma leitura que só as pessoas que enxergam, que a gente chama vidente, tem acesso, e quando está em braille, a pessoa que é cega também vai ter acesso. Isso
reconforta a alma, né? Abraça a alma, dá aquele afago. Então, é um trabalho assim que deixa a gente muito feliz por fazer. Para o professor, ficou a surpresa e a gratidão pelo apoio e o reconhecimento do seu trabalho. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Não é o primeiro trabalho. O meu primeiro livro de contos também, o 15 Contos de Réis, que foi publicado em 2015 pela editora Literacidade, também foi adaptado pela Edna. E o resultado também foi o mesmo, foi um resultado perfeito, o livro muito bom. Algumas pessoas já leram e eu acredito que é um trabalho que faz a diferença na sociedade, né? A inclusão faz a diferença, né?